Isso. Bom, qual que é o nosso objetivo de hoje, então, no nosso webinar, então, aqui, que é a segunda parte, que é a aplicação, especificamente falando, da última vez que nós vimos. Então, nós vimos aí o caso Brazuca, tá certo? Em termos práticos, em termos de forma direta. Dá uma viradinha aqui, para a gente poder estar entendendo de maneira clara e direta o processo. Então, o que que nós vamos ver hoje, então? É a aplicação no Interrisk, tá certo? Daquela criando valor, na verdade, para a empresa em tempos do Covid. Então, nós vamos dar agora aquele case da Brazuca. Um ponto importante que eu quero conversar com vocês é qual é a função do gestor de riscos frente a esta pandemia? Ou seja, o que que o gestor de riscos hoje corporativos tem que fazer, qual é a função dele primordial na pandemia? Número um, e quais são os limites de atuação dele na área de riscos em relação à pandemia. Então, esses são dois pontos fundamentais que os senhores têm que responder e agir de maneira clara e específica, ok? Vamos lá então. Primeiro ponto específico da área de riscos é fazer com que a alta gestão repense, tá certo? O seu planejamento estratégico. Por quê? Porque a pandemia impactou de forma direta os seus objetivos e as suas estratégias. Então, muita gente, senhores, uma grande parte das empresas não estão fazendo isso, tá certo? Então, tem que ser feito isso. Tem que repensar, né, a forma como vai trabalhar agora, os seus objetivos e a sua estratégia de atuação. Então, já estamos na pandemia, né, há mais de 4 meses, por exemplo, e muita empresa ainda está parada, olhando e observando o que vai fazer, o que tem que fazer, ou seguindo, né, premissas que foram realizadas, elaboradas, pensadas 2 anos atrás, 3 anos atrás. Completamente equivocado. Então, isso não vale, isso está completamente errado, do ponto de vista, né, estrutural. Então, temos que repensar isso daqui. Dando uma revisão rápida em termos de COSO ERM, né? Então ele tem aqui esse primeiro framework que ele bate muito na questão de você gerar o valor, enquanto de desempenho, né? Vai ser atingido com os seus objetivos, mas o foco principal qual é? Tem que estar alinhado com minha missão, visão e os meus valores primordiais. Com isso eu traço o meu objetivo de negócio, tá certo? A minha estratégia de negócio e a minha performance. Ao redor disso daí, desse núcleo duro, eu tenho os meus riscos. Com a pandemia, senhores, eu tenho que saber quais riscos a empresa está exposta. Principalmente riscos ligados ao ambiente externo. Então isso é importante. Riscos ligados ao ambiente externo. Então isso é primordial. E aí o framework do COSO ERM pede isso daí. Pede na questão da governança e cultura, que é um ponto fundamental, e pede na estratégia e definição dos objetivos, onde eu vou avaliar o contexto da empresa. Isso é fundamental eu estar reavaliando. Eu, gestor de riscos, preciso entender profundamente, então isso é um outro erro que as pessoas estão cometendo hoje aqui no Brasil, preciso entender profundamente qual é a dinâmica da pandemia no Brasil, qual é a inter-relação que ela possui com economia, política e sanitária. Tem que entender isso daqui, que uma está interligada à outra. Então preciso saber bem isso daí, poder estar caminhando, tá certo? Senão eu não consigo verificar o quê? Se vai impactar ou não os meus objetivos estratégicos. Então o COSO ERM bate muito nos objetivos estratégicos, na estratégia de negócio, para eu ter o quê? Um desempenho otimizado. Então, esse arco-íris que está aí ao redor dos objetivos e dos negócios, na verdade, e da estratégia do business em si, é super importante eu ter esta visão holística, tá certo? Então, no caso da Brazuca, eu já tenho os objetivos traçados e eu já tenho os riscos levantados. Não interessa se foram bem ou mal levantados, mas eu já tenho esses riscos levantados. Isso, senhores, valia antes da pandemia.
agora não valem mais, não valem mais. Pode alguns riscos até serem iguais, tá certo? Mas não valem mais, porque os objetivos meus irão mudar, tá certo? E, obrigatoriamente, os riscos meus irão mudar. Então a missão e a visão podem continuar a mesma, obviamente. Posso até adaptar em função disso, porque é uma empresa resiliente, nós falamos na última vez, ela tem que se adaptar ao novo modelo do que está acontecendo, tá certo? Do que vai acontecer. Então eu preciso pensar pós-pandemia, o que vai acontecer com o mercado como um todo, quais são na verdade, os valores, né, do meu consumidor que vai mudar, o perfil do meu consumidor que irá mudar, tem que pensar nisso de forma clara, e preciso fazer cenários dessa curva pandêmica, tá certo? Que cenários são esses? São esses 4 cenários básicos que nós falamos da última vez, tá certo? Eu tenho uma remissão rápida, ou seja, o que é a remissão rápida? Ela sobe, desce, e a inversão da questão econômica, que é a chamada recuperação em V, que eu particularmente não acredito que seja possível mais ter a recuperação em V. Já perdemos essa janela de oportunidade. Então isso para nós, do ponto de vista, já era, não existe mais possibilidade. Tem uma segunda que é a curva achatada. Também, no meu ponto de vista, na minha interpretação, não estamos fazendo o achatamento da curva como deveríamos ter feito. Fizemos alguns planejamentos, mas eles não deram certo. São Paulo é um exemplo típico desse. Era para ter achatado melhor a curva, não deu certo. Se nós fizéssemos isso, a economia ia ter, na verdade, um V mais torto, que seria, na verdade, quase que um U, mas teria um V mais torto, na verdade. Ia ter uma recuperação, desde que o pacote também saísse a tempo. Para mim, né, isso também não vale. Então, sobraram 2. Os surtos cíclicos, na verdade, ou seja, eu vou ter que ter abertura e fechamento em função das ondas, né, pandêmicas que podem ou não vir surgir. Eu vou ter chamado o caos prolongado. O que é o caos prolongado? Eu tenho uma subida lenta, que é o que está acontecendo com a gente, sempre adiando aí o pique, a questão do pique, e uma descida bem lenta, né, e prolongada, e com uma demanda saturando o sistema nosso de saúde, que é frágil, super frágil. E está acontecendo o que vocês estão vendo aí, tá certo? Gente morrendo na fila ainda para poder pegar a UTI. Então não tem gente morrendo somente na UTI, tem gente morrendo na fila para entrar na UTI, tá certo? São Paulo está com esse problema também, que está também na região metropolitana de São Paulo, já está com índice alto, tá certo? Né? Estamos aí aqui em São Paulo capital, aí com na sua base de 90% de UTIs ocupadas. Então esse é o problema nosso que estamos vivendo. Esse é um ponto fundamental, né? E São Paulo, mesmo assim, com essa crise, na verdade, de UTI, estamos flexibilizando, né? E a taxa nossa, por exemplo, de transmissão, nossa taxa é alta do Brasil como um todo, estamos com 1,97. O ideal era fazer 1,0, de 1 para 1. Nós estamos de 1 para 2. Alguns estados estão de 1 para 3. Então está muito acima da média. Então, tecnicamente falando, não poderíamos estar flexibilizando. Teria que fazer isso regionalmente. Isso seria ideal. E não fazer da maneira como nós estamos praticando de maneira clara. São decisões políticas. E isso atrapalha muito a gente. Tremendamente a gente, tá certo? Então temos que entender que, meu ponto de vista do brasiliano, a minha interpretação, a gente vai ficar nesse 4º cenário. Uma crise, né, um caos prolongado, e a recuperação aqui não vai ser nem U, nem V e nem L. Então vai ser um U mais aberto, tá certo? Maior, a gente cai na depressão, cai na recessão econômica, previsão é esse ano ter aí mais ou menos um 11,8 negativo de PIB, e o ano que vem ter também mais um pouco de negativo, 8,8. Essa é a previsão do pessoal no pior cenário, tá certo? A gente começar a rampar somente em 2022, infelizmente. Isso são previsões, diagnósticos, na verdade, tá certo? E a gente sofrendo aí com a questão da descida. Essa curva achatada aí está acima do que nós, acima do achatamento que era previsto. A Brazuca, ela tem 11 riscos levantados, na verdade, 23 riscos levantados, passei para vocês os riscos. A questão dos riscos levantados é em relação aos objetivos que eram dela, tá certo? Então eu pergunto a vocês,
Isso é válido vocês levarem isso em consideração? Resposta: não. Nós temos que começar do zero. Por que do zero, brasiliano? Porque do zero, na verdade, é o que vai valer você fazer agora o cenário pandêmico na realidade. Eu tenho que saber o que isso impacta, na verdade, a minha empresa de maneira direta. Então eu tenho que saber isso de forma clara, de forma abstrata, tá certo? Então o que isso significa para nós, então? De maneira clara e direta, né? Para poder estar interpretando claramente, de maneira direta. Então vamos entrar aqui no sistema, não sei se vocês estão vendo aqui o sistema de maneira direta, para a gente poder estar fazendo aqui a aplicação dele. Eu vou mostrar para vocês qual é a forma para a gente poder estar fazendo a nossa aplicação dele de maneira clara. Vamos entrar aqui na questão estratégica, ó, na disciplina que é estratégica, tá certo? Na disciplina que é estratégica, a gente vai escolher aqui o estudo que foi solicitado para vocês, que vai ser da empresa Brazuca, na verdade, tá certo? E na empresa Brazuca a gente vai verificar qual vai ser o que nós vamos estar aí estudando. Então a gente desce aqui em cima, desce para cá. Isso aqui é uma pastinha, na verdade, minha do brasiliano, ó. Então vamos pegar aqui a Brazuca 30 e vamos ver que vai dar aqui de seleção. Então vamos estar aqui. Vamos entrar aqui já no contexto estratégico, já vamos pular para ele poder ser mais prático e vamos vir nas incertezas críticas, aquelas que nós falamos aqui para vocês. Lembra que a gente levantou 30 e poucas incertezas críticas, lembram disso? O que são essas incertezas críticas, senhores? São os eventos, isso é importante agora, são os eventos que nós identificamos durante a pandemia, na pandemia, que podem impactar ou, em conjunto, criar, na verdade, o que? Riscos que vão impactar, na verdade, a empresa. Então, o homem, a gestão de riscos, na verdade, vai com isso criar uma série de riscos, elaborar uma série de riscos, ver a sua interconectividade e verificar o seguinte: eu conheço a empresa, eu conheço os objetivos dela, eu conheço aonde ela pode chegar, ela quer chegar, e vou levantar quais são os riscos que podem impactar, para que a empresa possa refazer o seu plano estratégico. Então, nesse caso específico, eu estou fazendo uma reengenharia. Eu levanto os riscos que podem impactar a empresa, não só os seus objetivos, mas a empresa, ele refaz os seus objetivos e depois eu refaço um novo realinhamento. Mas eu tenho que mostrar para a empresa primeiro quais são os impactos que ele pode ter em relação a isso. Então nós levantamos aqui o aumento do desemprego, a recessão econômica, a falta de crédito, liquidez, aumento da taxa de juros, a queda da renda do trabalhador, o modelo de negócio meu que pode mudar. Não esqueça que a Brazuca tinha um processo dual, tá certo? Ela estava partindo para a digitalização, isso é super importante. A mudança do perfil de mercado, que isso é importantíssimo, onde o mercado hoje, o consumidor hoje, passa a ser muito mais digital do que era antes, porque ele passa a fazer videoconferência, ele passa a comprar via internet, então passa a usar a digitalização de uma forma muito mais agressiva, então o perfil passa a mudar, então passa a ter uma aceleração muito maior, passa a comprar e pagar via cartão, não só dinheiro, tá certo? A pandemia está bancarizando, na verdade, né, praticamente quase que 20 milhões, 25 milhões de brasileiros que estavam fora do sistema bancário. Isso é um ponto importante. Então isso passou a ser, inclusive, uma oportunidade para a Brazuca, tá certo? Então, em função disso, ela está, na verdade, digitalizando. Ao digitalizar, ela pode estar oferecendo um menor custo para os seus clientes. Então isso é importante. Tem a questão política, que é a perda da governabilidade, tem um aumento da desigualdade, tem a questão das manifestações e desordens civis. Nós vimos isso aí ontem, aí, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro. Pode ter impeachment aí do nosso presidente, conflitos políticos aí dos grupos aí radicais que vimos também ontem, a corrupção no legislativo, como também no executivo federal, estadual e municipal. Na realidade, o que é isso daí? Vários estados aí compraram aí respiradores que não teve a licitação emergencial, alguns se aproveitaram disso, né, de uma maneira totalmente criminosa e compraram respiradores muito mais caros. Então são assassinos, porque com isso deixou de estar colocando mais respirador que o pessoal está utilizando, tá certo? Possibilidade de intervenção militar,
isso é um ponto importante, pode haver, não pode haver, em função de quê? Não porque o Bolsonaro queira, não é isso não, mas porque os três poderes não se entendem, então na verdade pode ter aí, na verdade não um golpe militar, mas uma intervenção militar mais forte pode haver, né? Ele não tendo estratégia, né, de convergência na crise pandêmica, isso piora, né, a conversa que ele tem que ter com os respectivos governadores e com os respectivos prefeitos, tá certo? A falta de uma estrutura sistêmica do sistema de saúde piora a crise pandêmica no Brasil, como nós estamos vendo aí. A questão da polarização política nas decisões piora tremendamente o contexto. Isso tudo que eu estou falando com vocês aqui, senhores, a gestão de risco tem que entrar pesado, porque isso tudo faz o quê? Vai fazer um bolo para a gente poder estar tirando e interpretando o que isso pode dar para a gente, tá certo? A falta de atitude das lideranças em tomar decisão sobre isolamento. Eu cito casos aqui de São Paulo, por exemplo. Nós tivemos o nosso plano, por exemplo, de flexibilização numa hora que, no meu ponto de vista, não era para ser feito ainda. Então, nós tivemos um feriado prolongado, era para ter tido um resultado X, não tivemos resultado X, tivemos X menos 2, X menos 3 ou X sobre 2, não atingimos o que tinha que ter atingido e abriu a porteira. E abriu de uma forma, meu ponto de vista, minha crítica em relação ao governo nesse sentido estadual aqui de São Paulo, de uma maneira totalmente errônea, porque lançou o plano, tá certo? Colocou a capital de São Paulo como laranja e a região metropolitana como vermelho. Não teve dúvida, quando lançou isso daí, os prefeitos, né, dos municípios ao redor saíram batendo, com toda razão. Como é que a capital aqui vai estar laranja e eu que sou Guarulhos, Santo André, São Caetano vou estar vermelho? Que negócio é esse? Eu não posso, então eu fecho aqui ao redor e você fica aqui dentro, você pode se movimentar. Aí houve a pressão política, o governador teve que, na verdade, ceder para isso daí, todo mundo ficou como laranja, na verdade. Então, o que era para ser uma coisa não foi outra. Que critério é esse? Qual o critério que foi tomado? Então, complicou a vida de meio mundo em relação a isso. O prefeito de São Paulo, em razão disso, falou negativo. Ninguém abre segunda-feira, que é hoje, eu quero ver o protocolo antes na minha mão. Então, ele já estendeu isso aí até 15 de junho. Então, nós estamos aqui em São Paulo hoje em isolamento até 15 de junho, tá certo? Teoricamente não foi ruim para nós, porque nós estamos ainda no pico, estamos subindo, estamos atingindo um platô ainda, nós não atingimos ainda. Então nós estamos subindo o platô, devagarzinho mas estamos, tá certo? Então isso é importantíssimo para a gente poder saber, tá certo? A falta da adesão da população, então isso tem que verificar se é bom ou ruim para nós. O isolamento, que nós não temos recursos tecnológicos para isso, tá certo? A não realização, né, de um planejamento violento por parte do Estado e das empresas para poder ir tomando de forma gradual, então isso é importante. E o colapso que nós tivemos aí, na verdade, do sistema nosso de saúde, que acaba pegando. Tem outro ponto importante: se os poderes executivo, legislativo, judiciário não se entenderem, formalmente pela Constituição, as Forças Armadas podem assumir o papel de uma instituição de mediadora. Isso prevê na nossa Constituição isso daí. Isso pode vir a acontecer de maneira clara e direta. Isso não é golpe. Tá na Constituição isso daqui. Isso não quer dizer que o Bolsonaro fique ou não. Ele pode tirar o Bolsonaro, inclusive. Tá certo? Previsto na Constituição. Ele vai lá, pega o Legislativo, tira fora, pega o Supremo, tira 2, 3, pega o presidente, tira e fala, velho, ó, agora vamos fazer eleição direta. Isso é previsto na Constituição. Tudo bem? Empresas setorizadas começam a pedir, tá certo? Recuperação judicial. A Latam é uma delas pedindo nos Estados Unidos, está pedindo no Brasil, vai pedir no Chile, pedindo nos Estados Unidos para poder não ter o arresto aí, na verdade, dos aviões. Então tem que fazer esse jogo. E pequenas e médias empresas que não receberam ainda o pacote que o governo ficou de dar, de fazer aquela, né, o investimento pesado, né, começam a fechar as portas. Ao fechar as portas, começa a mandar o pessoal embora. Não podemos esquecer que as pequenas e médias empresas é o que tem o maior número de empregados maior do que as grandes empresas. Maior do que as grandes empresas. A gente saber disso, deixar isso muito claro. Então quem segura aqui o Brasil não são as grandes empresas, não senhor. São as pequenas e médias empresas. E temos aí os ataques, né, cibernéticos feitos pelos hackers criminosos ou pelos, na verdade,
ou pelos agentes pagos, né, por nações. Esse conjunto de eventos, esse conjunto de fatores é que pode fazer e formar os riscos, tá certo? Então, quais riscos que eu posso ter? Então, antes disso, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar as suas incertezas, tá certo? As incertezas que eles possuem. Então, tá aqui, ó. Então, se ele vai estar no quadrante vermelho ou no quadrante mais incerto ou menos incerto, o azul é mais certo do que venha a acontecer e o vermelho é menos incerto, tá certo? Para quê? Para eu ter uma ideia de qual vai ser, na verdade, a posição minha. E a questão do impacto. Vamos para a matriz para vocês poderem entender o que eu estou falando aqui. Para que serve isso daqui, brasiliano? Serve para eu ter uma noção clara de como que fica, na verdade, o posicionamento nosso, para eu saber o seguinte, quais serão, na verdade, os eventos com quase certeza de vir a acontecer. Então isso aqui é nenhuma incerteza, ó. Nenhuma incerteza, baixa incerteza e média incerteza. Então eu tenho de eventos aqui, senhores, uma quantidade muito grande de baixa incerteza e nenhuma incerteza, ou seja, já estão acontecendo ou irão acontecer. Então a empresa já devia estar se preparando para levar essa pancada. Essa é a missão da área de risco, senhores, e não ficar sentado esperando o que vai acontecer, tá certo? Esse quadro da incertezas críticas, tá certo? Tem que ser feito pela área de risco, tá certo? Por quê? Ao fazer esse quadro, ele começa a juntar para poder fazer o quê? Montar e elaborar quais são os seus riscos. E aí eu posso pensar e fazer um brainstorm para saber quais são os riscos que eu tenho nesta pandemia. Então isso é um ponto importante. Quais são os riscos que eu tenho nessa pandemia, então? Então, nessa pandemia, que tipo de risco que eu vou ter, então? Coloco as incertezas no meu diagnóstico e faço o quê? A listagem dos riscos de maneira clara e direta. Deixa eu só tirar aqui os fatores de risco, depois a gente volta nele aqui. Então, que riscos que eu tenho aqui nele aqui de maneira direta, para vocês poderem estar enxergando aqui? Então, eu tenho risco político, instabilidade entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A briga entre eles ou não o acerto entre eles. Eu tenho isso. Eu tenho um risco político forte que é a insegurança jurídica. Para quê? Para ter investimento externo. Então, como a instabilidade é grande, senhores, o dinheiro externo pula fora, como está acontecendo hoje. Você não tem mais um investimento direto externo, tá certo? Então, é um risco político. Tem o risco político da intervenção militar, tá certo? Isso é um risco político hoje que pode ser considerado relativamente médio para alto. Tem o risco da moderação das Forças Armadas usando o artigo 142, ok? Tem o risco econômico, né, de recessão, que era do PIB, macrão, né? Então tem o risco macro de uma recessão com a queda do risco. Eu tenho o risco financeiro, puro financeiro, que significa o quê? Significa liquidez das empresas, pegar dinheiro nos bancos, que é crédito, aumento da taxa de juros pela demanda. Então isso é risco financeiro, tá certo? E empresas entrarem em recuperação judicial ou simplesmente fechar a porta. Então isso é risco financeiro, tá certo? Então uma coisa é a economia, é o macrão, outra coisa é o risco financeiro que mexe com a grana pura, que mexe com a liquidez, tá certo? Depois eu tenho o risco social. O que é o risco social? Aumenta a taxa de desemprego, que podemos chegar hoje a 20 milhões de desempregados, tá certo? Pode atingir 20 milhões de desempregados de maneira clara e direta. Cai a renda do pessoal, automaticamente com isso, com os desempregados, e cai também, na verdade, a renda dos trabalhadores, porque vai estar tendo redução de salário, redução de mão de obra, tá certo? Obrigatoriamente, redução de ganho, na verdade, com isso, tá certo? E as empresas fecham porque o cara tem medo de ser mandado embora, gasta menos, obrigatoriamente. E tem um aumento de desigualdade social, mas tem um gap da desigualdade social que já era grande no Brasil, passa a ser maior, tá certo? E com isso eu posso ter uma convulsão social, que são as manifestações sociais pelas classes atingidas. Quais são elas? As classes baixas e a classe média, que mais vai sofrer com isso, tá certo? Classe média vai sofrer com isso. Classe alta, tá certo? Ganha mais dinheiro, vai ficar no alto. Classe média, na verdade, fica naquela posição complicada de sempre, tá certo? Sempre no meio termo ali, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e não sai da origem. E eu tenho uma crise pandêmica de longo prazo, que eu chamo ela de caos
prolongado, tá certo? Então esses são os riscos, caos prolongado. Por que caos prolongado? Porque eu não vou resolver isso aqui a curto prazo, tá certo? Então eu não vou resolver a curto prazo, quer dizer, a coisa vai se estender até dezembro, talvez, de 2020, né? Um pouquinho mais, porque eu posso fazer o vai e vem, mas não vou resolver isso rápido. Nós já estamos aqui no mês de junho, o mês de junho já vamos entrar nele, até o dia 15, já estamos aqui em São Paulo, até o dia 15, isso aqui fechado praticamente, tá certo? Vai se estender para junho se estende para julho, e aí vai. E a abertura dele, né, nós já vimos aí, demora de 12 a 18 meses. Então, senhores, até o ano que vem, a gente vai nessa balada, não tem muito o que fazer, tá certo? E com isso vem, né, junto com ele, vem o quê? Os ataques cibernéticos. Obrigatoriamente, em alta escala, tá certo? Em alta escala, sob dois aspectos. Entra o criminoso, tá certo? E entra os agentes de governo, que vai ter como alvo as empresas, né, de alta tecnologia, empresa que ele quer saber o que está fazendo, os concorrentes dele, vai ter o ataque, está tendo um ataque. Isso já está acontecendo, certo? Por exemplo, os hospitais foram alvo violento de ataques criminosos cibernéticos. Então, isso vai acontecer. E um que é importantíssimo, tá certo? É a adaptação do modelo de negócio. Isso é um risco. É um risco positivo ou negativo. Porque se não fizer isso rápido, eu posso dançar. Então, pega o caso da Brazuca, que trabalha com meio de pagamento, que trabalha com identificação. Se ele não sacar, tá certo? Que tem que mudar isso muito rápido, mas muito rápido, ele perde o bonde da história. Então, uma startup aí com um pouco mais de dinheiro na frente, o investidor joga o dinheiro, ele pula na frente, muito mais ágil, e ele fica chupando o dedo Brazuca. Então, eu não posso perder esta oportunidade. Na verdade, a adaptação do modelo de negócio para a Brazuca pode ser até um risco positivo e um risco negativo ao mesmo tempo. Se eu aproveitar na janela certa, eu dou a minha alavancada. Se eu não aproveitar, passa a ser um ponto negativo para o meu negócio. Então, esses são os riscos que eu tenho. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Esses riscos são formados por quê? Esses riscos são formados, só para vocês terem uma ideia, não vou mostrar todos aqui, porque demora. Esses riscos são formados por quê, na verdade? São formados pelos fatores de riscos. Quais fatores de risco? Os fatores de risco que são as incertezas críticas. Ó. O comitê de crise que não teve, a atitude dos líderes. Então, para cada risco que eu coloquei aqui, eu tenho, na verdade, os fatores de risco relativo a cada um dos riscos colocados aqui, né? Certo? Risco financeiro, praticamente a mesma coisa. Ó. Então, cada um tem a sua característica, mas eu tenho os fatores de risco colocados. Eu tenho que fazer esse jogo aqui. Então eu tenho que levantar quais riscos a pandemia fez surgir, obrigatoriamente, tá certo? Que ela teve essa consequência como um todo, isso é um ponto fundamental. E quais fatores, causas, os eventos que saíram da incerteza crítica. Então no último webinar perguntaram, as incertezas críticas são eventos, são fatores, são causas ou são riscos? Tá certo? São os 4 conceitos juntos. Evento, causa, na verdade, e fator é a mesma coisa. E o risco, na verdade, você tem que separar isso daí e juntar os fatores. Mas é o seguinte, esses fatores integrados juntos, eles potencializam um evento maior, um risco maior para vir a acontecer. Então temos que pensar nisso, com essa cabeça que eu tenho que estar pensando e raciocinando, tá certo? Com base na identificação dos riscos, tá certo? Eu faço, na verdade, a motricidade dos fatores de risco, tá certo? Qual é a motricidade que eu vou fazer dos fatores de risco de maneira clara e direta aqui? Para a gente poder estar entendendo o processo como um todo, tá? É a gente saber, na verdade, a questão da matriz SWOT, para saber, na verdade, o que cada um tem de maior relevância, tá certo? Quanto cada um vale, para quê? Para eu colocar na matriz de magnitude e de importância. Por que isso é importante? Para eu saber que esses fatores são fatores de variável incontrolável. Grande parte deles é variável incontrolável. Eu só tenho desses riscos que eu levantei, dos 11 riscos que estão levantados aí, quais são os riscos que eu posso fazer alguma coisa? 2 riscos apenas. Quais são eles? O modelo de negócio, depende de mim, da minha empresa, e o ataque cibernético, que eu posso fazer de forma clara. Posso me defender de forma direta. O restante eu posso fazer alguma medida, poder estar tentando, né,
levar a pancada menos, então eu vou mitigar o risco, tá certo? O cibernético e o modelo de negócio é uma ação que depende mais de mim, de eu poder estar fazendo isso de maneira clara e direta. Tudo bem para vocês? Mas eu tenho que fazer isso daqui. Vejo vocês que interessante, que a visão nossa, quando nós fizemos isso, que quando a gente foi fazer isso daqui de maneira direta, tá certo? Para a gente poder estar entendendo o processo, vocês vão ver que os fatores de risco, de maneira clara e de maneira direta, né? A questão básica é que, na verdade, a gente não tem o quê? Os fatores serão o quê? Fatores com variáveis incontroláveis, né? Com variáveis incontroláveis. Então, isso é um ponto fundamental para eu poder estar enxergando o fator. Deixa eu plugar de novo aqui, que talvez tenha que sair de novo aqui e entrar aqui. Deixa eu bater aqui de novo aqui, senhores. Vamos ver se entra aqui de novo aqui, poder bater dessa zebrinha aqui. Vamos lá. Isso aí pode ser também o erro entre o computador aqui e a cadeira, né? Que sou eu. Pode ser uma sacanagem aqui, mas pode ser, né? Quem sabe? Vamos lá. Mas então é isso, quer dizer, então na verdade o que nós temos que entender claramente é essa visão. Se eu não tiver essa visão, senhores, a gente fica manco para um lado, completamente manco de um lado, tá certo? Então isso é um ponto fundamental que eu tenho que estar olhando, na verdade, que eu tenho que estar pesquisando na realidade para poder estar verificando o processo como um todo. Opa, tá aí a bichinha, vamos ver. Tá certo? Então tá aqui. Se vocês olharem bem isso daqui, ó, todos os fatores de riscos, que são as incertezas críticas, esses são relevantes, só 3 que não são relevantes, que entra, na verdade, os fatores aí de forma clara e direta como não sendo relevantes, tá certo? Que é o fator 40, 54 e 52, tá certo? Que, na verdade, o 40 tem a ver com empresas que pediram recuperação judicial, o 51 é o espião lá, que é o agente do Estado, e o 52 é o isolamento sem tecnologia. O restante passa a ser tudo prioridade. Vejam vocês que essa gama de variáveis aqui, consideradas incontroláveis, que forma, na verdade, os 11 riscos, basicamente, eles são praticamente, grande parte deles, variáveis incontroláveis. Então, isso é um ponto fundamental eu entender o processo deles, tá certo? Então, isso é importante eu saber isso aqui. Ponto importante, se eu não colocar barreiras para poder diminuir, tá certo? Eu colocar barreiras para poder impedir que isso aqui venha a acontecer, tá certo? O risco vai ser materializado e a empresa vai sofrer com isso de maneira clara e direta. Para isso que serve esta matriz. Então, essa visão da área de risco, ela tem que ter. Se não tiver essa visão da área de risco, não vai adiantar absolutamente nada. Vamos ver aqui uma matriz de risco. Fizemos uma probabilidade de impacto e na probabilidade de impacto, o que nós temos aqui? Nós temos que os 11 riscos levantados, tá certo? Ficaram praticamente os dois aqui no quadrante vermelho, ó. Então, aqui em cima, né, o risco com alta chance de vir a acontecer e elevado, ficou o quê? O ataque cibernético. O ataque cibernético é massivo por quê? Porque ele para a operação da empresa. Ele para a operação da empresa, tá certo? Então, se eu for uma empresa essencial, tá certo? Serviços essenciais, quando eu retomar a minha operação, levar uma pancada de ataque cibernético, roubarem os dados, né, sequestrarem os dados, a minha operação fica paralisada. Eu pago, eu fico paralisado. Dança, então, um ponto importante. A outra que eu tenho aqui, adaptação do modelo do negócio. Ó. Se eu não fizer isso daí, senhores, eu acabo tendo o quê? Eu acabo dançando, na verdade, em relação a quê? Em relação a eu não me adaptar rapidamente ao novo contexto. Que contexto? Ao consumidor que mudou o seu perfil. Quando eu falo ao consumidor que mudou o seu perfil, eu falo de empresa e falo também de pessoa física, mas é importante enxergar bem isso daqui. Vejam vocês que tem chance muito alta de impacto massivo. O restante é severo, na verdade, e aí vem as probabilidades que vão ser diferenciadas. As duas que ficaram aqui na possibilidade média é de intervenção militar. Ó. Possibilidade média, não é alta, mas é média, tá certo?
Porque a gente sabe que isso, se acontecer, tem que ter ainda muita água para rolar debaixo da nossa ponte, né? Muito mais coisa tem que acontecer, na verdade, né? Não é do dia para a noite que isso aqui poderá vir a acontecer. Mas grande parte dos riscos eles estão aqui, ó. Então isso é um ponto fundamental eu analisar, quer dizer, grande parte dos riscos estão aqui na capacidade que eu tenho, então esses dois aqui estão acima do meu apetite com certeza, esses daqui podem estar na minha tolerância, mas é pancada que eu vou levar, então eu preciso me preparar para isso, obrigatoriamente. Então isso é importante a área de risco mostrar, olha senhores, o risco que a gente tem nessa pandemia são esses daqui. Isso que vai impactar a nossa estratégia. Temos que mudar a nossa estratégia? Sim, vamos mudar a nossa estratégia. Vamos mudar nosso modelo de negócio? Sim, temos que mudar nosso modelo de negócio. Então isso é importante fazer. O COSO ERM, ele pede isso, naquela segunda parte, naquela segunda fase. Quer dizer, agora de acordo com a criticidade dos riscos, na verdade, você tem que obrigar, no bom sentido, que o CA, o Conselho de Administração, passe a rever os objetivos de seu plano estratégico, obrigatoriamente, e cruzar, não é para saber o que pode dar de errado ou não. Então a função da área de risco é essa, senhores. Eu tenho que levantar o quê? E sensibilizar quais são os riscos que eu tenho e qual é a porrada que eu vou levar, de maneira clara e direta, né? Eu tenho aqui meu nível de risco, na realidade, é o nível de risco que eu posso estar considerando como nível de risco intermediário, a corzinha dele aqui é laranja, 12,92, tá certo? Então não é crítico. Por que não é crítico? É uma média, não esqueça que toda média é burra, tá certo? Cabeça no forno e o pé no congelador, tá certo? E aqui eu tenho meu apetite ao risco, que é interessante a gente olhar e observar do apetite ao risco, né? Que é aquilo que eu falei com vocês, ó. Interessante estar verificando. O que vale é isso daqui, ó. Que eu vou ter que, todos eles, claro, tem que prevenir e mitigar, e os dois que estão no bico do corvo, que é o cibernético, que vem a ser o modelo de negócio, tem que prevenir e mitigar com urgência, ó. Mais prevenir, nos casos meu, na questão cibernética, prevenir e mitigar, e o modelo de negócio eu preciso remodelar, tá certo? Na questão da intervenção militar, nada posso fazer, vou só estar com a posição alinhada, porque ele está no quadrante amarelo, está dentro do meu, né, do meu apetite ao risco. Então essa é a ideia e o contexto. Então aqui está claro para vocês que esses riscos que foram levantados, claro, isso aqui é um estudo de caso, só para estar vocês enxergando, o gestor de risco, tá certo? Ou a gestora de risco tem que olhar isso daqui, focar e entregar isso para outra gestão. Ele tem que enxergar isso claramente. Tá certo? Se ele não enxergar isso claramente, você não tem como convencer a alta gestão desse posicionamento. O apetite é importante por quê? Porque está dizendo o seguinte, o quanto que a empresa quer arriscar para poder cumprir com os seus objetivos. Nesse caso específico aqui, eu como conheço a empresa, né, vocês, né, o gestor que conhece a empresa, sabe que se eu mantiver a mesma postura, os mesmos objetivos, a mesma estratégia, o que vai acontecer comigo? Se esses riscos forem materializados e como a chance aqui é alta, eu vou dar com os burros na água. Não tenha dúvida disso, tá certo? Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trocar a minha estratégia. Então esse é o jeito que eu tenho que estar fazendo, poder estar verificando isso daqui. E faço a questão básica da interconectividade, que é da matriz de impacto cruzado, tá certo? Então na matriz de impacto cruzado, o que ela dá para nós aqui de a gente poder estar olhando? Então lembro vocês que o quadrante 1 é o quadrante de ligação, o quadrante 2 é o quadrante motriz e o 3 é o quadrante de dependência. Não temos nenhum risco independente, nem poderia ter, porque todos são interconectados, tá certo? Então se eu for olhar aqui o quadrante 3, que é um quadrante importante para você entender a mecânica dele, quais são eles? Eu tenho o risco financeiro, eu tenho o risco econômico e o risco pandêmico, que se vocês forem pensar, tem uma razão de existir aqui dentro, porque o risco pandêmico é esse 86 aqui, ó. Então, na verdade, esse 86 influencia 83 e influencia 82. 82 influencia 83, 83 influencia 82 e os dois influenciam o pandêmico também. Então, isso aqui cria um ambiente de incerteza. Mais ainda cria, porque o 86 está no bico do corvo aqui, ó. Ele está na fronteira entre a motricidade
e a ligação, ou seja, está totalmente incerto. Qualquer espirro que der aqui, ele pode pular para motricidade, tá certo? E esse 78 aqui é o quê? É o risco econômico, tá certo? Então, 78 aqui, ó, é o risco econômico, tá certo? Então, opa, desculpe, é o risco político, da instabilidade política, tá certo? Falei besteira aqui. É o risco da instabilidade política que gera, na verdade, o quê? Entre os três poderes, que tem a ver. Então, eu tenho o econômico aqui e o financeiro aqui, tenho o pandêmico aqui, que bate na veia do econômico, e esses três integrados, né, batem, fazem o quê? A política tremer. É interessante isso daí. Quer dizer, o econômico, né? O pandêmico criou o econômico, tá certo? E os três em conjunto criaram o político. E esses quatro riscos criaram os outros riscos de uma forma clara e direta. Inclusive o ataque cibernético. Por que o ataque cibernético, por exemplo? Porque eu vou trabalhar em home office, o meu colaborador vai usar muito mais, né, a questão digital para comprar, para pagar, para trabalhar, tá? Talvez sem segurança necessária. Então a sacada qual é? Eu tenho que verificar a forma como vou tratar isso daqui, como vou gerir isso daqui. Eu digo a vocês que esses quatro riscos aqui são riscos de variáveis o quê? Variáveis incontroláveis, não tenho como controlar, não depende de mim. Então eu preciso me preparar para levar essa pancada. Ao mesmo tempo, né, o risco meu aqui que fala sobre a questão da modelo de negócio, ele está aqui embaixo. Então eu tenho que fazer mudar. Se eu for trabalhar com esse risco aqui e fazer a priorização do risco, na verdade, tá certo? A priorização, a matriz de priorização do risco, onde eu cruzo a matriz de risco com a matriz, né, de acusado, eu vou ter justamente a possibilidade de estar enxergando. Então eu vou ter o risco 78 aqui, ou os quatro riscos que estão aqui no vermelho, que serão quais aqui então? Eu tenho o econômico, o financeiro, opa, os quatro. Eu tenho o econômico, o financeiro, tá certo? O pandêmico, tá certo? E o político. Esses quatro estão aqui em cima, que são motrizes, estão no vermelho, tá certo? De forma clara e direta. Não esqueça que o quadrante vermelho está aqui, ó, na vertical, tá certo? Em seguida vem a segunda bateria. Qual é a segunda bateria? Os 7 riscos, que entra a adaptação de modelo, que é 88, ele está aqui, ó. Então ele é um risco dependente, 88, porque depende do contexto que eu estou trabalhando hoje em dia. Qual contexto? Do contexto do ambiente externo, que pode fazer mudar ou não o meu consumidor, mas eu estou no quadrante vermelho. Então primeiro eu tenho que olhar estes riscos aqui e depois olhar esses daqui. Esses dois aqui quais são? Da intervenção militar, tá certo? Então ele é dependente de quê? De como que se vai gerir a crise de uma forma direta. Se a crise aqui não for bem gerida, esses dois aqui acabam atuando em cima dele, obrigatoriamente. Então, senhores, esses quatro aqui passam a ser cruciais. Então, aí entra a importância, por exemplo, do governo federal colocar dinheiro, colocar grana nas empresas, nos trabalhadores e nos autônomos. Não tem jeito. Se não fizer isso daí, a gente vai ter mais problema pela frente, tá certo? Esse é o diagnóstico que você está enxergando aqui. A gente vai falar assim, empresário, se vira aí, vai aquecer a economia. Como se eu posso aquecer a economia que eu ainda tenho uma crise pandêmica rodando aqui? Como que eu posso aquecer a economia, na verdade, com uma crise pandêmica e com uma depressão violenta aqui dentro? Ah, mas é violenta em função da empresa parada. Sim, mas a empresa se não parar, eu vou matar a gente. Como é que fica isso? Aí, em função disso, eu posso ter manifestações violentas? Então, gerou a crise como um todo, ó, interconectada. Vocês entenderam a lógica? Essa visão eu preciso ter. Essa visão eu preciso ter, de forma clara e direta. Entendeu? Senão a gente fica com uma outra visão desfocada, como às vezes o governo brasileiro se encontra, míope. Não enxerga, na verdade, o que tem que ser focado. Eu tenho que focar. E fica claro para nós, se eu não focar isso daqui, se eu não focar esses três aqui, eu danço. Porque aqui um influencia no outro e ele é que cria incerteza. Tá certo? Se eu não criar incerteza com isso daqui, esse aqui deixa de ser motriz. Tá certo?
Porque ele vai ser bem gerido, então ele vai influenciar positivamente. Hoje ele influencia negativamente. Tá claro isso para vocês, não? Então isso é a nossa sacada, tá certo? Essa gestão da crise aqui como um todo, política, já perdemos a janela de oportunidade. A gente voltar isso aqui e fazer um comitê de crise, uma junção, uma união, isso já era. Então a gente está vivendo um problema sério, na verdade, um risco político sério no meu ponto de vista, tá certo? Que temos que gerir isso aqui embaixo agora, tá certo? Na sexta-feira até o Paulo Guedes deu uma entrevista, até falou que a gente não deveria estar criticando, tal, que era cretinice, né? O pessoal sair criticando o governo, eu não acho, não. Tem que criticar, sim, tem que falar os pontos fracos aí que estão sentindo, que quem sente na pele somos nós. Nós, eu sou empresário, por exemplo, sinto na pele. Então tem que falar mesmo, velho. Não tem conversa, não. Se eu que estou sofrendo, eu estou fazendo a minha parte. Tá certo? Até agora eu não mandei ninguém embora. Então estou fazendo a minha parte. Quero que o governo faça a parte dele. Se não fizer, a gente fica para trás. Então essa matriz de priorização, senhores, mostra claramente quem tem que fazer o que e como. Então fica claro para mim, claro para vocês, que o governo é que tem que fazer a parte deles, obrigatoriamente, tá certo? Eu tenho que cuidar aqui de dois riscos claros para mim aqui. É o meu modelo de negócio, que eu tenho que procurar já mudar para quando eu entrar para o mercado de forma clara e direta, e ataque cibernético. Esses dois são meus. Aí o governo não tem nada a ver com isso. Então esses dois aqui dependem de mim. Da minha o quê? Da minha criatividade, da minha rapidez, tá certo? Da minha flexibilidade. Se eu não tiver isso daqui, eu vou dançar. Eu tenho que estar preparado para quando der o aval, isso aqui acabar acontecendo. Tudo bem, senhores? Diante deste cenário aqui colocado, é que você mostra isso, é que a empresa vai verificar e vai refazer seu plano estratégico. Não é hora de se fazer plano de ação. Por quê? Você querer fazer plano de ação em cima de alguma coisa que pode mudar. Então, antes de fazer plano de ação, tem que mostrar isso aqui e falar, senhores, isso aqui são os riscos que nós temos aqui. Isso aqui é a criticidade que eu tenho. Vamos mudar ou não vamos mudar? Decisão não é nossa. Se nós não mudarmos, quais serão as consequências? Está claro aí para nós, tá certo? E fica mais claro ainda quando você junta o portfólio de riscos aqui e você mostra no portfólio de riscos, que é o apetite ao risco, qual vai ser a porrada que você vai levar, tá certo? De uma maneira clara e direta, que está aqui, tudo no vermelho. O que isso aqui significa para nós? Que eu estou aqui na tolerância e estou aqui na capacidade. Isso vai atrapalhar minha performance? Claro que vai. Isso aqui é severo e massivo, arrebentei. Não vou conseguir sobreviver. A empresa não vai conseguir sobreviver. Chance disso acontecer muito alta ou alta, tá certo? Para ela poder vir a acontecer. Então, senhores, diante do quadro, se foi bem avaliado, se tiver uma boa metodologia por trás, se a alta gestão confia, né, no seu taco, no seu processo como um todo, você tem que obrigar os caras, na verdade, a dar uma revisada pontual em cima deles, em cima do planejamento estratégico. Pergunto eu a vocês, as suas empresas fazem isso? Ponto de interrogação, para vocês puderem pensar, obviamente não tem que responder, mas nós temos que rever isso daí. E eu falo de cadeira, tá? Grande maioria não está fazendo isso. Então o COSO ERM 2017, ele pede para que o gestor de riscos cutuque a onça com vara curta o tempo inteiro. Cutuque quem? A diretoria executiva, o presidente e o conselho de administração. 3 pontos importantes. Mostrando evidência. Isso aqui é uma evidência. Tá certo? Porque se vier acontecer, quem é o responsável? Tá certo? Tem que mostrar, senhores. Tem que deixar isso claro. Se não deixar isso claro, a gente fica para trás. Então, o portfólio que eu tenho de riscos hoje, se fosse fazer um teste de estresse e colocar esses 11 riscos para acontecer praticamente ao mesmo tempo, pergunta, a empresa vai suportar isso daqui? Não, não vai. Se tiver ataque cibernético, não muda o meu modelo de negócio, tá certo? Posso ter, na verdade, uma intervenção, né? Depressão vai cair a menos 11,8, o ano que vem estou a 8,8 negativo. Como é que fico?
A resposta é óbvia, né? Vou pro saco. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Tudo bem, senhores? Então a gente chega, na verdade, no nosso framework aqui, a gente não faz o plano de ação. Não adianta fazer. Eu vou até a priorização dos riscos. Por quê? Porque, na verdade, é a matriz que vai nos dar o quê? O parâmetro necessário para saber quais riscos eu tenho que estar olhando em primeiro lugar. Que é isso daqui. Tudo bem, senhores? Se eu resolver tratar, mitigar, falar com o governo, acionar a entidade de classe, etc., eu sei o quê? Quais são os fatores que tem e que devem ser tratados. Através de quê? Através da matriz SWOT, tá certo? Magnitude versus a sua importância, que é essa daqui. Então, essa daqui me dá o quê? Como que eu vou tratar, na verdade, aqueles riscos, ó. Certo? Como que eu posso tratar? Tudo bem com vocês? Então isso é importante eu saber. Então eu preciso dissecar sim o risco, em fatores de risco nos eventos. E isso aqui saiu da onde, brasileiro? Isso aqui saiu das incertezas críticas do ambiente externo. E por que do ambiente externo? Porque quem me impactou fortemente foi a Covid-19, que veio especificamente do ambiente externo. Qual é a minha resiliência que eu tenho que fazer? É aproveitar o quê? É aproveitar de forma clara e direta as minhas oportunidades que eu tenho. Uma delas é a mudança do perfil do consumidor, tá certo? Eu tenho que dar essa mudança, aproveitar a minha flexibilidade, tá certo? Fazer com que eu tenha liquidez, então vou rever custo, vou enxugar minha máquina, não vou deixar de investir médio e longo prazo naquilo que é a inovação, aquilo que é importante, que eu tenho que enxergar além da crise. Então isso também é importante. Eu não posso ser bitolado de estar fechando a porta onde eu posso ganhar dinheiro daqui a um tempo. Então as empresas resilientes fazem isso. Tudo bem, senhores? Então eu quis dar para vocês essa visão. Eu acho que é uma visão que é importante, é uma visão que o COSO pede para que o gestor de risco tenha, na verdade, tá certo? Esse material amanhã já vai estar disponibilizado, certo? A área de comunicação manda para vocês o book disso daqui com todo o detalhe, vocês podem ler, verificar, criticar, tá certo? É o book completo que tem e que sai, tá certo? Para vocês puderem dar uma olhadinha de como que isso fica no papel. Mas é importante seguir um processo, tá? Esse é o nosso processo, mas vocês podem seguir o processo de vocês, tá certo? Mas tem que seguir um processo, gente. Esse processo que eu dei para vocês aqui é que o COSO pede para fazer. Não muda. Então não tem muito o que estar reinventando a roda. Não tem. O que nós temos que usar é ferramenta estratégica para ter essa visão da estratégia como um todo. Por isso que aqui que o nível aqui é alto, né? Eu tenho que conhecer a cadeia de valor, os objetivos, os fatores de sucesso, quais são as forças, as oportunidades que eu tenho, o ambiente, conhecer bem a questão da pandemia, tá certo? Quais são os cenários pandêmicos que eu tenho pela frente. Então isso é importantíssimo eu conhecer. Tudo bem, senhores? Ok, me coloco à disposição se tiver alguma pergunta para poder ser feita. Tem alguma pergunta aí? No question. Esperar um pouco. Ok, vamos ver se tem pergunta. Então aí, se não tiver, a gente vai encerrar o nosso webinar. Ok? Esse aqui é o book que amanhã vai estar à disposição de vocês. Né? A disciplina é a disciplina de estratégia, tá certo? Ah, tá. Erro da pecinha entre o computador e a cadeira, hein? Então tá aqui, ó. Amanhã vai estar isso aqui à disposição de vocês, para vocês poderem entender, ver. Aí vão estar com maior detalhe, vocês podem criticar. Mas é importante fazer cada fase dessa. Aí tem pessoa que gosta de reclamar, fala, dá trabalho, claro que dá trabalho. Tem que dar trabalho mesmo, né? Não tem jeito. Tá certo? Se não der trabalho, a gente não estaria aqui, vocês não estariam aí, eu não estaria aqui, tá? Tentando vender o peixe aí para outra gestão. Já estaríamos na rua nesse curto espaço de tempo. Alguma pergunta? Não, só agradecimento. Ok, então, senhores. Então, já que não tem pergunta, agradeço a paciência de vocês. Pensem nisso. O COSO tem que ser usado, estrategicamente falando. Dá para ser usado hoje. Não é um bicho de sete cabeças, vocês viram aí. É seguir o que ele pede, na verdade, e você aplicar e colocar ele dentro de um framework de gestão de riscos, que dá para ser usado ou, na verdade, pela 31.000 se quiser fazer,
ou até pelo COSO 1, pelo ICIF. Dá para fazer tranquilamente. Só você encaixar as fases naquilo que você quer colocar de forma direta. Tudo bem, senhores? Muito bem. Então agradeço aí de novo a paciência de vocês. Me coloco à disposição, tá certo? Amanhã é mandado aí, mandado, eles baixam do site aí. Manda, né? É mandado para eles aí o book. E na semana que vem a gente faz um outro webinar, ou até na sexta-feira. A gente vai pensar para saber se vai dar tempo ou não de poder fazer um outro webinar. A ideia é fazer um por semana aí, nesta fase pandêmica. Tudo bem para vocês? Muito obrigado então, senhores. Até a próxima aí. Tudo bem, senhores? Tem um que fez a pergunta agora aí, um retardatário. Quem que é? Francisco Nixon. Ah, o Nixon. Vamos lá, Nixon. Então, qual é a... A pergunta é, além da mudança de negócio, qual é o outro risco a ser gerenciado pela empresa? Não, Nixon, nesse caso específico aqui, você vai gerenciar os riscos considerados estratégicos. O que são riscos estratégicos? São os riscos que impactam o objetivo e a estratégia, nesse caso específico aqui. Então, o COSO RM 2017, ele gerencia este tipo de risco, tá certo? Com uma visão holística. Então, eu fiz questão de colocar as variáveis riscos externos e 2 riscos que são mais internos. Peguei aí o risco do ataque cibernético e o modelo de negócio que passa a ser um risco, em função da mudança do ambiente externo, tá certo? Por quê? Porque isso aí impacta na veia o modelo de negócio, o objetivo estratégico e a estratégia. O cibernético é um risco operacional que impacta na veia, né, os objetivos estratégicos da empresa e a estratégia. Então você tem que olhar aí sob esse ângulo. No caso do COSO RM, mas tem outros riscos depois, que são riscos operacionais com impactos estratégicos, risco de processo, fraudes. Dependendo da fraude, pode ser um risco considerado estratégico, que impacta a imagem da empresa tremendamente. Então é esse tipo de coisa que tem que ser visto e lembrado. Então isso pode até entrar no COSO RM, depende do impacto que ele possui, ok? Muito bom, senhores. Muito obrigado. Até a próxima, então.